Olá, começa agora o FAP em Destaque, programa que informa você sobre os assuntos mais importantes da Faculdade de Pindamonhangaba e também sobre educação. E o Ministério da Educação abriu as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições devem ser feitas pela internet no site oficial do programa. Podem participar todos os estudantes que tenham feito a edição de 2011 do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O ProUni é o programa do governo federal, criado em 2004, para oferecer bolsas integrais ou parciais em universidades particulares de todo o Brasil, a estudantes de baixa renda. Informações pelo ProUni pelo site www.siteprouni.mec.gov.br. E os alunos da Faculdade de Pindamonhangaba participam de aulas de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. O repórter Christian Martins esteve com Kátia Regina, professora de Libras, que leciona na Faculdade de Pindamonhangaba, e nos contou a importância desta disciplina na grade curricular dos alunos. Confira a matéria. Converso aqui agora com a professora Kátia Regina, a professora de Libras. Professora, muito obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Gostaria que você falasse para a gente, da rede RVC, sobre quem que precisa, na verdade, ser alfabetizado em Libras e o que é a Libras. Bom, a Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é utilizada pelas pessoas com surdez, né, que nós chamamos de surdo. Não o surdo mudo, não existe mais essa classificação, chamamos apenas de surdos. São as pessoas que têm a deficiência auditiva e adquiriram nos primeiros anos de vida. Então, eles vão ter uma cultura diferenciada e, automaticamente, uma língua também, que, no caso, é a língua brasileira de sinais, a Libras. No meio acadêmico, qual a importância de se aprender a linguagem brasileira dos sinais na faculdade, por exemplo? Isso é uma questão bem interessante, né? A gente tem isso bem evidente na Faculdade de Pindamonhangaba, já que entra como optativa em todos os cursos. Tem sido um diferencial muito interessante para os nossos alunos, porque em todas essas áreas a gente tem um desenvolvimento crescente, assim, muito rápido, porque tanto nas questões administrativas, né, dentro de empresas, essas pessoas estão sendo contratadas, tem que ter alguém que saiba, no mínimo, se comunicar, né? E a comunicação é a base de tudo. Eu não consigo executar nada sem me comunicar. Então, a Libras tem sido um diferencial bem interessante. Ainda pegando nesse ponto de inclusão, de sociabilização, como que você vê a importância, eu acredito que seja lei, agora você pode falar para a gente melhor sobre isso, dos sinais, da Libra nos programas de televisão, por exemplo? Ah, sim. É como você falou, parte de uma lei, né? Eles são cidadãos brasileiros. A Libras, né, tem a lei que é a Lei 10.436 de 2002, é a língua oficial, né? A segunda língua oficial também do Brasil. Então, automaticamente, eles têm os mesmos direitos de quem ouve, né? Então, esse acesso à comunicação é de direito, mas depende ou de um intérprete, né, na janelinha do cantinho, ou de legendas nos programas, inclusive, por exemplo, em filmes brasileiros, que nós temos legenda em todos os filmes, mas estrangeiros, né? Filme brasileiro, em geral, não se faz com legenda, mas é importante, existem muitas campanhas, movimentos agora para isso, para eles terem acesso, né, à comunicação. Como você vê o interesse de outras pessoas na Libras, na linguagem dos sinais? Aqui pela faculdade, você sente que os alunos têm interesse em aprender? Na verdade, bastante. Somos bem impressionados. Se solicita cursos extras, né, ou aulas extras também, aulas particulares. E existem interesses de diferentes formas. Muitas pessoas querem aprender, não pelo profissional, querem ajudar, de repente, né, em alguma necessidade, querem fazer trabalhos sociais, às vezes até em igreja existe uma solicitação mesmo, um bem-querer dentro das igrejas, né, dos projetos sociais, que tem puxado muito isso também. E profissionalmente também tem crescido os olhos, porque no currículo isso tem chamado bastante a atenção. Para uma pessoa que precisa disso na infância, na escola, no comecinho lá, né, ainda antes da adolescência, da fase adulta, você acha importante uma lei ou que isso faça parte da grade curricular das escolas municipais e estaduais?
Sim. Tanto que algumas escolas que têm essa autonomia, como as escolas particulares, elas até já têm feito isso por vários motivos, né? Trabalhar, por exemplo, na educação infantil, com os bem pequenininhos, trabalhar a motricidade fina, a coordenação, a Libras acaba já se tornando um meio, né? Agora, a partir dela, que é uma coisa super divertida, as crianças adoram, você também trabalha a questão social, a questão de preocupar-se com o outro, né? Esse lado dos valores que a escola também vem aplicando. E aí, claro, que uma difusão grande, né, se fosse a Libras parte da grade curricular, seria tão mais expansiva, atingiria muito mais as pessoas da sociedade, embora elas não vão ser fluentes de repente, mas conhece quem é essa pessoa. E a gente vai diminuindo aos pouquinhos a questão da discriminação, do preconceito, né, até com todas as deficiências a partir desta. O CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, está oferecendo cerca de 300 vagas de estágio na região do Vale do Paraíba até o mês de julho. Os jovens interessados em ingressar em um estágio devem acessar o portal do estudante para se cadastrar gratuitamente. Aos que já são inscritos, é importante atualizar os dados, pois assim aumentarão as chances de serem convocados no processo seletivo. Acesse ciee.org.br. E o professor da Faculdade de Pindamonhangaba, Gabriel Aquino, dá dicas de como se portar ao buscar uma vaga de emprego ou de estágio. Confira o quadro Dicas Acadêmicas. Queridos telespectadores da RVC, hoje nós vamos falar sobre algumas dicas para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. É muito comum em nossos dias, e principalmente com a chegada do final do ano, pessoas que estão fora do mercado de trabalho e querem ingressar em alguma vaga, querem captar, né, uma oportunidade de emprego, às vezes um emprego temporário, pensando, quem sabe, até na permanência desse emprego. Uma das primeiras dicas diz respeito à nossa vida, ao nosso asseio pessoal. Todo mundo gosta de boa aparência, de algo cheiroso, né? Quem não gosta de um lugar, de um ambiente com um bom cheiro? Então eu estou falando de asseio, né? Ir bem vestido, bem asseado, barba feita, cabelo cortado. Evitar principalmente algumas agressões, né? Às vezes as mulheres vão de maneira, como nós podemos assim, sedutora demais. Então ela vai com uma roupa muito decotada, uma saia muito curta, tentando chamar muito mais atenção pela sedução do que por aquilo que a vaga vai exigir. Normalmente o mercado de trabalho quer uma pessoa que vá preencher os requisitos necessários para um bom desenvolvimento daquela função, porque toda empresa ou toda a área em que você vai atuar vê no seu trabalho uma oportunidade de aumento dos seus recursos, do seu lucro. Então o asseio é fundamental, unhas cortadas, cabelo cortadinho, arrumadinho, barba feita, uma roupa adequada, limpa, isso demonstra. Uma vez eu estive numa entrevista com uma pessoa que queria participar de um processo para a entrada de uma vaga numa empresa, e aquela pessoa tinha um sapato marrom, mas não era marrom porque o sapato era marrom, mas era um sapato que estava sujo. Então não engraxou o sapato, não se prepara, né? Um sorriso nos lábios, né? Como alguém, um rosto muito bem, né? Como alguém que está feliz, tem a expectativa. Outra dica, cuidado com a ansiedade. A ansiedade é um mal que destrói qualquer tipo de ação numa entrevista. Vá com confiança, se prepare para isso, faça uma boa leitura, esteja atualizado sobre a função que você quer, tenha um conhecimento desta função, dê uma leitura também nas revistas. Hoje você tem uma revista Você S.A. com dicas de como se portar numa entrevista, com dicas de como se apresentar nessa entrevista. Atualize, esteja atento ao que está acontecendo no mundo. Hoje é impossível você ter um profissional, e algumas profissões exigem que você tenha habilidade para conversar com as pessoas. Outra coisa importante nessa questão dessa busca, foco naquilo que é exigido naquela vaga. Você preenche até um currículo
e o seu currículo é tão genérico e a vaga, tudo que há no currículo não preenche o que a vaga exige. Então dê uma leitura, veja o que essa vaga está exigindo, faça um currículo direcionado, porém não mentiroso, que é um outro problema. Às vezes o currículo diz lá, exige-se inglês fluente ou inglês intermediário. Aí você coloca, de repente, o entrevistador começa a falar inglês com você. E você vai ficar com cara de paisagem, porque você disse que falava inglês fluentemente ou intermediário, e aí você não domina a língua. Seja honesto naquilo que você propõe no currículo. E se de fato você tem toda a preparação. A sinceridade e a transparência tem sido uma das grandes exigências do mercado de trabalho. Tamanhos problemas que isso tem havido nos processos, que nós temos processo trabalhista, onde o funcionário viveu uma mentira, ele não estava preparado. E o FAP em Destaque termina aqui. Você confere outras notícias sobre educação e também sobre a Faculdade Pindamonhangaba em nosso site. Acesse redervc.com.br.